Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a você que nesse momento já está ligado aí conosco, que a paz do Senhor Jesus possa estar aí
reinando no seu lar, na sua casa, na sua família. Muito boa noite a todos vocês. Desde já quero pedir perdão aí pelo nosso atraso, né? Chegamos um pouco tarde hoje de um compromisso, uma das nossas congregações ali na cidade de Timbaúba, mas a obra do Senhor foi feita para a glória de Deus e estamos aqui para a nossa meditação, para a nossa jornada de crescimento, né? Mais um dia, hoje dia 4 de junho, já estamos no meio do ano, dia 4 de junho, né? Uma data marcada por Deus para estarmos aqui, para caminharmos mais um passo, para evoluir e crescer mais um pouco diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas no dia de hoje. Então, desde já, eu peço a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, né? Você que ainda não deu o seu like, né? Aperta aí no legal, que é para que as pessoas possam, o YouTube possa divulgar para mais gente e nós possamos alcançar o máximo de pessoas com a palavra de Deus. Então, eu conto com você, escolha aí 3, 4 amigos seus, compartilhe para que eles também possam ouvir esta mensagem, né? E possa estar acompanhando conosco e ser abençoado também pelo poder da palavra de Deus. Então, eu convido você desde já para compartilhar essa live. Desde já eu quero convidá-los juntos para a gente louvar a Deus, né? Em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre vencendo as tempestades, né? Existe tempestade na nossa vida que se levanta, que a gente não espera, que nos pega de surpresa, né? E ficamos apreensivos, mas em tudo isso nós vamos aprender esta noite que Jesus está conosco e quais atitudes tomar, quais lições tirar de toda a turbulência da vida que passamos e de toda a trajetória. Então, nós vamos crescer mais um pouco hoje diante daquilo que Deus e os céus têm proporcionado para nós. Então, uma boa noite para vocês. Louvem junto conosco em nome de Jesus e vamos que vamos. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és, descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem
Cristo Filho está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Diga a ele: descansarei, pois sei que és rei. Sempre. Se o trovão e o mar se erguendo vem, meu irmão, sobre a tempestade, nós descansaremos no Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Descanse. Descanse no Senhor. Descansa o teu coração no Senhor. Deixa que o Espírito Santo possa dominar a sua vida, né? Aleluias. Porque somente em Deus nós estaremos seguros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente em Deus nós encontraremos descanso para a nossa alma, né? Somente em Deus nós encontraremos o refrigério, meus irmãos, para a nossa vida e para a nossa alma. Deus seja louvado para todo sempre, né? Quero exaltar a Deus aqui, juntamente com vocês, com mais uma canção para a glória de Deus Pai. Amém? Então adore o Senhor conosco. Em nome de Jesus. Aleluias. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Peça a Ele. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Eu quero ser melhor que antes. Peça a Ele. Me ajuda.
e reconhecer que sem Ele nada somos, sem Ele não conseguiremos dar nenhum passo. Deus, hoje eu descobri, sem Ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu Te perder? Hoje eu vim me humilhar, tocar o Teu coração. Deixa eu me derramar, tocar o Teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Peça a Ele, me ajude a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Eu quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Eu quero ser melhor que antes. Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor que antes. Aleluia. Adorado seja o Cordeiro de Deus, hoje e para todo sempre. Deus seja adorado, Deus seja engrandecido, meu irmão, através das nossas vidas, nesta noite, nesse momento de meditação, né? Prepara o teu coração. Deus tem uma palavra direcionada para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você poderosamente. Então não sai daí, fica conosco, em nome de Jesus. Muito bem, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 4. E nós iremos ler o versículo de número 35 em diante. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 4, e o versículo de número 35 em diante, que nos diz a poderosa palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de ventos,
e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E eles estavam na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles os acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande bonança, grande calmaria. E eles disse-lhes: Por que sois tímidos? Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie ou quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Meus irmãos e amigos, nesta noite eu quero que você, comigo, juntos, entenda o que Jesus está a falar conosco nesta noite de sábado. É bem verdade, meus irmãos, que o texto vai nos revelar detalhes e como Deus tem cuidado de nós. Apesar que nós olhamos para esse texto e é preciso gerar em nós e o nosso coração, meus irmãos, deixar que a palavra germine em nosso coração para gerar a fé que Cristo realmente quer de cada um de nós. É bem verdade que nos tempos odiernos que nós estamos vivendo, em tempos difíceis, em tempos aonde, meus irmãos, nós claramente percebemos que há uma força maior, há uma influência maior para tentar parar o crescimento, a marcha, a evolução da Igreja de Cristo Jesus. E nós, como os filhos de Deus, seres humanos, criados à imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, nós temos, meus irmãos, em nós a oportunidade, o prazer de entender que Deus nos escolheu para uma grande obra na face da terra. Cada um de nós temos um objetivo, temos um alvo a alcançar, temos um propósito de vida e muitas das vezes no meio da trajetória, no meio da caminhada, as dúvidas aparecem. Em nossa mente bate, meus irmãos, muitas das vezes aquela preocupação: como será? O que fazer? Por onde começar? Essas são as perguntas que muitas das vezes acabam nos pegando na nossa mente. E eu olho para esse texto e nós entendemos claramente que o próprio Jesus, ele entra na história e ele começa agora, chama os seus discípulos e olha para eles e diz: passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Jesus, nesse momento, convida-os para atravessar o mar de um lado para outro. É claro, o texto é enfático a nos dizer. Então, perceba isso. O próprio Jesus convida eles para passar de um lado para outro. E aí talvez, meus irmãos, surja pergunta no meio da história, perguntas no meio da nossa caminhada. Talvez surja em nossa mente dúvida acerca de que, mas Jesus não falou? Mas Deus não falou? A promessa não veio dele? E por que no meio do caminho fomos pegos
Porque no meio do caminho acontecem coisas que até mesmo às vezes parece que nós não vamos conseguir chegar aonde Ele falou. Eu quero que você entenda isso. Apesar de que eles estavam no centro da vontade de Deus, eles ainda enfrentaram ventos contrários. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus diz, passemos para outra margem, eles obedeceram a voz de Deus. Eles obedeceram a voz de Jesus. Pegaram um barco e foram em direção ao alvo que Jesus disse, o outro lado. Só que no mar, inevitavelmente, enfrentaremos tempestade. A Bíblia diz que quando eles entram no barco e eles navegam para o alvo que Jesus tinha determinado, para o objetivo que Jesus disse para eles, vamos passar para o outro lado, a Bíblia diz que eles foram pegos de surpresa. Porque no meio da nossa trajetória, escute isso, pegue isso no seu espírito, nós recebemos uma palavra de Deus, nós recebemos decretos dos céus, nós recebemos uma promessa do Senhor. E aí, meus irmãos, da promessa ao cumprimento, existe uma trajetória. Da promessa à realização, existe um meio termo, existe a trajetória até chegar lá. E quando Jesus aponta o lugar, de fato, a Bíblia diz que Jesus estava com eles. A Bíblia diz que, de fato, Jesus mandou eles para o outro lado. E eles obedeceram à voz de Deus. Bom, talvez alguém pergunta, como alguém obedece a Jesus e mesmo obedecendo a Jesus, no meio do caminho encontra dificuldade? No meio do caminho eles são pegos de surpresa com tempestades da vida. Aprenda uma coisa, que no mar nós sempre enfrentaremos tempestades. Que na nossa vida enfrentaremos tempestades da vida. E elas são inesperadas. Essas tempestades, meus irmãos, vêm de repente, não esperamos, não aguardamos. Seja lá um acidente, seja uma enfermidade, seja uma crise familiar, uma crise no trabalho, na família. Mas enfrentaremos essas dificuldades, essas tempestades da vida. Mesmo que Jesus mandou eles passar para o outro lado, mesmo eles obedecendo a voz de Deus, a voz de Jesus, eles enfrentaram uma tempestade. E uma tempestade que eles não esperavam. As tempestades da vida, elas chegam de repente. E o que é preciso, pastor, ter em mente? Escute isso. É preciso ter em mente não o nosso olhar físico, não olharmos para o que está acontecendo à nossa volta, não focar nas dificuldades, não focar nas tempestades que são inesperadas, que são surpresa para a nossa vida. As tempestades, meus irmãos, da vida, elas sempre virão. Mas nós temos que se agarrar a uma palavra que foi liberada ao nosso coração no princípio. Quando nós entendemos isso, meu irmão, isso é princípio da palavra de Deus. Porque nós não se movemos por vista, a Bíblia diz isso. Mas nós se movemos por fé. Porque o justo viverá pela fé. Então entenda isso. Mesmo que eles obedeceram a voz de Jesus, mesmo ele estando no centro da vontade de Jesus, porque eles estavam obedecendo o que Jesus mandou, mesmo eles estando do lado de Jesus, as tempestades se levantaram. E talvez você está questionando e dizendo, mas eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou fazendo algo para Jesus e ainda continuam as tempestades da vida. Isso sempre acontecerá. Mas o que mais importante e o que Jesus nos para nesta noite para dizer é que não importa a trajetória, não importa as dificuldades no meio do caminho, o importante é que Deus
vai fazer você, nós chegarmos ao alvo certo, ao objetivo certo que Ele designou desde o princípio. Você recebe essa palavra? Ninguém vai conseguir parar você no caminho. Quando você está na direção, quando você está no centro da vontade, quando você está obedecendo a voz de Deus, mesmo que aconteçam as tempestades da vida, que são surpresas, são inesperadas, e muitas das vezes fogem do nosso controle, mas sempre estará sob o controle daquele que liberou a palavra sobre o seu coração. As situações da nossa vida que fogem, vai além do nosso controle, é verdade, vai além daquilo que a nossa capacidade imagina. Aqui, embora que muitos desses homens fossem peritos do mar, mas eles foram pegos de surpresa, e eles ficaram tão atemorizados que pensaram que ia morrer. Veja, olha o que o texto vai nos dizer. Eles ficaram surpresos, eles ficaram atônitos. E a Bíblia diz que Jesus foi dormir. E Jesus pegou o travesseiro e foi descansar. Mas a Bíblia diz que eles se levantaram e disse: Mestre, nós vamos perecer. Mestre, nós vamos morrer. Tu não se importa conosco? E quantas das vezes isso acontece comigo e com você? Quando muitas das vezes nós temos uma promessa de Deus, temos uma palavra de Deus no nosso coração, e no meio da trajetória acontecem coisas inesperadas, coisas que nos surpreendem, coisas que fogem fora do nosso controle, e a gente chega a questionar e dizer: mas Deus, o porquê, Senhor? E agora? Nós vamos morrer, olha a minha situação, nós vamos perecer. Ou seja, foge do nosso controle a ponto de a gente pensar que vai se acabar tudo, que nós vamos ficar por ali, que não há mais saída, que não há mais solução. Mas escuta isso no teu espírito, pega isso no teu espírito esta noite: Jesus está no controle. Pode ter fugido do seu controle, pode ter fugido da tua condição, pode ter fugido do campo da tua capacidade, da tua inteligência, mas ainda continua no controle daquele que liberou a palavra sobre o teu coração. E quando todos os recursos humanos aqui acabarem, aleluia, lembre-se que Ele ainda continua do teu lado, que Ele ainda continua, aleluia, do seu lado, no teu barco, e a palavra que Ele liberou, o objetivo que Ele traçou para a sua vida, você vai ultrapassar, vai atravessar essas tempestades e vai chegar onde Jesus direcionou para você chegar. Alguém pega essa palavra em nome de Jesus? Por isso que eu preciso crer, além das circunstâncias, além das tempestades da vida, nós não se movemos, meu irmão, pelo que a gente vê, nós se movemos pela fé. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar, mas a fé sempre te apontará o caminho, sempre te direcionará para aquele que liberou uma palavra sobre o teu coração. Olha como isso é lindo, meu irmão. E eu quero te dar alguns segredos, o porquê essas tempestades acontecem. As tempestades da vida, meu irmão, nos dá uma oportunidade. Escute isso. Não é que Jesus não está te vendo, não é que Jesus não está me vendo. As tempestades da vida nos dá uma oportunidade de quê, pastor? Primeiro, de depender de Deus. Segundo, de conhecer Ele na sua profundidade. Eu quero pontuar isso aqui. Quando estamos em meio a aflições e quando descobrimos as nossas fraquezas e incapacidade, na tensão e nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos de dor, de lágrimas, no momento de tempestades, é o melhor momento de aprender a confiar em Deus e saber que nós podemos contar com Ele. O Senhor, ao ler essa palavra, e o Senhor vem falando comigo poderosamente, e Ele me traz uma ilustração que Ele me fez entender. É que muitas vezes é como um salva-vida. Há pessoas que vão para dentro do mar, às vezes nem conhecem o mar,
muito violento, e ele vai, às vezes sem saber até nadar, e ele vai afoito, e vai, daqui a pouco ele está se afogando, porque as ondas fortes o levam e traz, balança ele para lá e para cá, e vai arrastando ele. Então quando ele está quase falecendo, quando morrendo, quando o salva-vida olha de cima, porque ele sempre está na torre em cima, quando ele olha e vê alguém nessa dificuldade, e já está lá, e quando aquela pessoa já está nas últimas, já quase a perecer, já não tem mais força, já não tem mais fôlego no pulmão, porque está engolindo muita água, ali ele fica entregue, ele não tem mais força para nadar. O salva-vida vai lá, abraça ele por trás e consegue conduzir ele para qualquer lugar. E o lugar que o salva-vida leva ele? Para a beira da praia. Faz os primeiros socorros, ele consegue sobreviver. Mas muitas das vezes, quando aquela pessoa está a se afogar, mesmo que ela estando ali se afogando, mas ainda ela tem um pouco de fôlego no pulmão, ainda ela tem um pouco de força, ela procura se agarrar, ela se debate, e se o salva-vida chegar naquela hora, ela pode se agarrar com o salva-vida e morrer os dois, porque ainda ela está inconsciente, e nela ainda tem um pouco de força. E talvez o Senhor te para nessa noite para dizer, talvez você esteja assim, está no meio da dificuldade, mas está dizendo ainda eu tenho força, está no meio da tempestade, mas está dizendo eu tenho força ainda, eu vou conseguir, e está debatendo, e está querendo se salvar por si só, está querendo se agarrar em qualquer coisa, e o Senhor para você nessa noite dizendo, eu só estou esperando você se entregar. Porque quando você se entregar e ver que não tem mais força em você, eu vou te conduzir para onde eu quero, para um lugar seguro, aleluias, para um lugar, aleluia, onde você vai entender que a minha direção é melhor, não é pela sua força, não é pela sua capacidade. Você pega isso essa noite. Então o Senhor te para dizer, se entregue. O melhor momento da gente entender, meu irmão, muitas das vezes Deus nos leva e deixa acontecer as tempestades, que é para a gente entender que nós dependemos de Deus, e isso nos gera uma oportunidade de conhecer o Senhor. Eu olho para esse texto e vejo que as tempestades e as lutas produzem um resultado positivo na nossa vida. Como assim, pastor? Uma tempestade vai gerar um resultado positivo? Sim. Veja o texto. Ou você acha que eles não tentaram se salvar? Eles não tentaram jogar a água para fora, eles não tentaram remar mais forte? Claro que tentaram, mas quando viram que fugiu do seu controle, aí sim eles recorreram à pessoa certa. Eles foram até Jesus, clamaram a Jesus. Então as tempestades da vida muitas das vezes bate para que a gente recorra a Jesus, para que a gente vá lá conversar com Ele, para que a gente vá falar com Ele, para que a gente clame por Ele, para que a gente procure Ele, para que a gente busque ao Senhor. E é no buscar a Deus, é no clamar ao Senhor que Ele se revela para nós, aleluias. Então não espere ser surpreendido pelas tempestades. Conheça o Senhor, busque a Ele. Olha o que o texto vai nos dizer, que quando eles viram que ia morrer, eles foram buscar a Deus, eles foram acordar Jesus. E o que é que Jesus estava fazendo? Oh, aleluias, Jesus estava descansando. Jesus está ensinando aqui para a gente, meu irmão, que é possível no meio da tempestade a gente descansar. É possível sim, no meio das tempestades, no meio das lutas, a gente descansar em Deus. Porque assim diz o Senhor, a tua preocupação, a tua ansiedade, o que está acrescentando na tua vida? O que está acrescentando na minha vida, a minha preocupação? Não, porque o que é que está acrescentando? A Bíblia diz que não acrescenta nem um tio e nem tira. Mas eles entenderam isso, foram buscar ao Senhor, foram clamar a Jesus. Jesus estava descansando. Você crê que o Senhor quer te levar para esse lugar de descanso? Para esse lugar onde o teu coração repousa nele? Está soprando o vento? Tá. Ninguém vai omitir isso, ninguém vai se isentar disso, mas o nosso coração vai estar descansando no Senhor.
Por quê? Porque nós confiamos nele. Porque nós acreditamos que Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Pai e Ele vai cuidar de nós. E nada fugiu do controle de Deus. Talvez você está dizendo, Senhor, toma o controle. Ele nunca saiu do controle. Ele sempre esteve no controle da sua vida. Eu quero concluir com isso aqui. Então, as tempestades da vida, no meio da tempestade, meu irmão, Deus nos dá a oportunidade de transformação, de a gente entender, aleluias, que Ele pode transformar a situação, que Ele pode mudar a situação. Talvez o Senhor está permitindo algumas tempestades na nossa vida, para quê? Para a gente buscar a Ele, para a gente conhecer a Deus e sermos transformados, porque no momento que Jesus é acionado, no momento que Jesus é clamado, Jesus se levanta e diz, paz, aquieta-te. E o mar se aquietou, aleluias. E eles ficaram atônitos, admirados. Eu posso imaginar a confiança daqueles discípulos ali, aqueles homens, dizendo, quem é este que comanda o reino, que comanda os reinos? Sim, Ele comanda os reinos. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles foram impactados. Dali para frente, meu irmão, ele pôde entender que não há situação que Jesus não possa resolver. Aí o Senhor me faz lembrar aqui, escuta isso, pega isso no teu espírito. O Senhor me faz lembrar, a minha esposa gosta muito de fazer pipoca. Ela sempre gosta de fazer pipoca com milho. Mas antes de virar pipoca, é milho. E você olha para o milho, mas o milho ele só é aprimorado, só é transformado numa pipoca quando ele está sob pressão, quando ele vai para o fogo. Ele começa a estourar e começa a se transformar em um milho. Eu não sei o que Deus está querendo levar você. De uma coisa eu sei, é para um lugar seguro. Eu não sei qual é a pressão que está acontecendo, eu não sei qual é o problema, as tempestades que está vindo. Mas eu quero te dizer, inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor quer te conduzir para um lugar seguro. E eu libero essa palavra sobre a tua vida. A palavra que foi liberada de Deus para a tua vida e o teu respeito está de pé. Não vai ser as tempestades da vida que vai te parar. Jesus disse, passamos para o outro lado. E no meio dessa trajetória houve tempestade, para os discípulos entender que depende do Senhor. Aleluia. E foi naquela hora que quando eles buscam o Senhor, ele conhece um Jesus que acalma a tempestade. Está pronto? Está preparado para Jesus começar a se revelar a você na totalidade? Está pronto? Você está preparado para Jesus começar a revelar ao teu coração o quanto Ele é poderoso sobre a sua vida? E eu tenho um recado agora em nome de Jesus. Então veja, quando eles clamam ao Senhor, a Bíblia diz que Jesus se levanta e de uma tempestade, Jesus traz grande bonança e calmaria. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero fazer você entender que essas tempestades que você está passando, que você possa entender que não é para te matar, é para crescimento, é para Deus te levar em um patamar de confiança nele, que não existe tempestade que Ele não possa acalmar. E essa palavra eu libero sobre as nossas vidas. O Senhor está acalmando tempestades. Talvez você diga, pastor, mas eu não estou passando tempestade, está tudo bem. Mas às vezes a tempestade está no teu interior.
Às vezes uma guerra infindável no teu coração, na tua mente. Sim, que quer te tirar do propósito, quer te tirar do caminho, quer te tirar da rota. Porque muitas das vezes você está dizendo, mas o Senhor falou e cadê? Eu não estou vendo acontecer, só está acontecendo o contrário. Ei, o Senhor te para nesse momento para dizer, Ele está trabalhando em você, para trabalhar através de você. O Senhor está te ensinando no meio dessa trajetória, muitas das vezes turbulenta, para que você entenda que aonde Ele vai te levar, oh aleluias, aonde Ele liberou a palavra sobre a tua vida, glória a Deus, você será um canal de bênção. Se você olhar para o texto que nós lemos, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que após essa tempestade, Jesus levou os discípulos para Gadara. E quando eles chegaram em Gadara, havia pessoas que estavam oprimidas lá. Havia um homem que estava oprimido, dominado por inimigo. Oh, aleluia, se prepara. Tudo isso que você está passando, Deus está preparando e fazendo você amadurecer para confiar, para acreditar. Aleluia, sim, para depender do Senhor. Porque você vai entender que, aleluia, o que Ele liberou sobre você vai acontecer. A promessa do Senhor sobre a nossa vida, ela não volta vazia. Lembra do exemplo da pipoca? Talvez você está sob pressão aí, tempestades internas, várias dúvidas, vários questionamentos, mas o Senhor te para te dizer, descansa. Tudo que você precisa é descansar. Tudo que você precisa é entender que eu estou no barco, eu estou no controle, nada foge do meu controle. A direção é do Senhor. Sim, Ele que disse para onde ir. Foi Ele quem te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele quem te deu o dom e é Ele que vai te usar. Foi Ele quem te chamou, foi Ele que te capacitou e é Ele que vai te proteger. Aleluias. Você só precisa entender e descansar no Senhor. Eu termino esta palavra aqui. Eu termino esse devocional dizendo para mim e para você, vai chegar um tempo de bonança. Mas Deus está te preparando logo, no meio das tempestades, para você entender, aleluia, que Ele estando no barco, seja nas tempestades, ou seja nas bonanças, você depende dEle. Quero orar com vocês nessa noite. Convido você para falar com Deus nesse momento. Prepara o teu coração, nós vamos orar agora juntos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, querido amado Senhor, nesta noite, onde nós estamos aqui, Senhor, mais um dia, transmitindo o poder da Tua Palavra, transmitindo a Tua Palavra que é verdade absoluta. Talvez há pessoas que estão passando por tempestades, Senhor, na família, no trabalho, no emprego, internamente. Pai, ministra essa palavra no coração e que nós vamos entender, Senhor, que é um tempo de preparo para o crescimento, porque o Senhor está trabalhando em nós, para que através de nós, pessoas sejam libertas, curadas, transformadas e edificadas. Pai, em nome de Jesus, visita agora este lar, visita agora este alguém, Senhor, que está assistindo nesse momento, traz descanso para a sua alma, Pai, que eles possam descansar em Ti. O Senhor, há um lugar de descanso que o Senhor quer nos levar. Oh Senhor, eu te peço em nome de Jesus, faz essa pessoa entender, ó Deus, faz a gente entender que mesmo em meio à tempestade, o Senhor está no controle do barco. O barco não vai naufragar, as águas não vão nos, aleluia, não vai afundar o nosso barco, Senhor. Pelo contrário,
o Senhor vai revelar o teu poder, o Senhor vai se revelar a nós. Sim, o Senhor vai se revelar quem o Senhor é. E tudo isso que o Senhor está querendo, Senhor, é trazer essa pessoa para perto de ti, para o Senhor revelar-se a essa pessoa, para ela te entender na totalidade e ter a certeza que não há outro, que a tua palavra liberada sobre nós vai se cumprir. Levante-se tempestade, as ondas venham, ventos contrários venham, mas o que o Senhor falou vai se cumprir. Deus, leva bonança agora, meu Deus, para este lar, para esta casa. Sim, ó Deus, que essas tempestades, que esses vendavais, que esses conflitos na mente, na alma, que esses conflitos, Senhor, na família, seja, ó Deus, transformado em grandes bonanças para a glória do Teu nome. Que a calmaria invada, que a calmaria tome de conta dessa pessoa, dessa família, deste lar agora, Pai. Eu oro agradecido, Senhor, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele te guarde, te ilumine, te proteja, que a bênção do eterno Deus te acompanhe hoje e sempre, que esteja sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Sim, que a bênção de Deus te siga hoje e sempre. Ficam na paz do Senhor Jesus. Tenham uma boa noite. A paz do Senhor para todos que estão até essa hora conosco. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, meu irmão, está sendo implantada na sua vida e vai germinar e vai ter frutos para a glória de Deus. Este foi o nosso mais um dia de devocional. Estamos, como eu disse, quase diariamente nós estaremos aqui, para ministrar uma palavra de Deus para o teu coração, para que você aprenda esse hábito de ler, de meditar e de orar dentro do teu lar. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que Deus venha sobre a sua vida e traga calmaria e bonança no meio dessas tempestades. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã. Aqueles que são da cidade de Areia, estaremos em um grande culto da primícia, primeiro domingo do mês. Então espero vocês lá. Deus tem uma palavra para o vosso coração, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa. É esse o nosso desejo, em nome de Jesus. Deus abençoe.